Segundo Samuel, capítulo 17, diz assim: Depois Aitofel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim, todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: Chamem agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: O parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse a Absalão: Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Uzai continuou: Você conhece o seu pai e os seus homens e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, o seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo o Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que, a toda pressa, se reúna em torno de você todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre, e facilmente cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele nem nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo o Israel levará cordas àquela cidade e nós o arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. Então Uzai disse aos sacerdotes Zadoque e Abiatar: Assim e assim Aitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: Não passe esta noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Aimaas estavam em En-Rogel. Uma criada ia até lá e lhes passava informações que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas o moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos de cereais sobre ela. E assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: Onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: Já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Disseram: Levantem-se e passem depressa às águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão.
Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3. Diz assim: Ainda me disse: Filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo. Depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E me disse: Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi e na minha boca era doce como o mel. Disse-me ainda: Filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: Filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar e ouça-as com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale com eles e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Então o Espírito me levantou e ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo que, levantando-se do seu lugar, dizia: Bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras e o barulho das rodas juntamente com eles e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Então fui a Tel Abibe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali, perplexo, no meio deles. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele.
Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levante-se e vá para o vale, onde falarei com você. Levantei-me e fui para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e falou comigo e me disse: vá para a sua casa e tranque-se dentro dela. Quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você e irão amarrá-lo com elas, e você não poderá sair para o meio do povo. Farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca, e você ficará mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas, quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala, e você lhes falará. Assim diz o Senhor Deus: quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. Capítulo 4. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para a cidade. Ela será sitiada, e você a sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, num total de 390 dias. E você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém e, com o braço descoberto, profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro até que você tenha cumprido os dias do seu cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilha, aveia e centeio, coloque-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias, você comerá desse pão. A sua comida será, por peso, 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida, meio litro por dia, para beber de tempos em tempos. O que você comer será como bolo de cevada assado sobre o esterco humano à vista do povo. E o Senhor disse ainda: assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde os expulsarei. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si mesmo ou que foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse: pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Asse o seu pão em cima dele. Disse mais: filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto.
Visto que lhes faltará o pão e a água, ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. Capítulo 5. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Queime uma terça parte no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Pegue outra terça parte e corte-a com a espada, enquanto você rodeia a cidade. Espalhe a outra terça parte ao vento, e irei atrás deles com a espada. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas das suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos e jogue-os no fogo, e deixe que se queime. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações com os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você, à vista das nações. Farei com você o que nunca fiz e o que jamais farei de novo, por causa de todas as suas abominações. Por isso, os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos, e tudo o que restar de você espalharei aos quatro ventos. Portanto, porque você profanou o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei. Os meus olhos não terão piedade, e eu não a pouparei. Uma terça parte dos seus moradores morrerá de peste e será consumida pela fome dentro de suas muralhas. Outra terça parte cairá à espada nos seus arredores, e a outra terça parte espalharei aos quatro ventos e irei atrás dela com a espada na mão. Assim se cumprirá a minha ira, satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei motivado pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Jerusalém, farei de você uma desolação e objeto de deboche entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos os que passarem. Assim, você será objeto de deboche e de zombaria, um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor, quando eu executar em você juízos com ira e indignação e furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome entre vocês e lhes cortarei o suprimento de pão. Enviarei sobre vocês a fome e animais selvagens que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.